Meu interesse pela agricultura sintrópica, ele iniciou durante o período da pandemia. Tiveram duas situações durante a pandemia que me levaram até a agricultura sintrópica. Uma delas foi o meu projeto que eu estava desenvolvendo, um projeto de adubação numa planta chamada moringa, dentro de um contexto de um cultivo convencional. E o outro foi a necessidade que eu tive como professor do IFMG de trabalhar as minhas disciplinas de forma remota. Eu comecei então a me interessar pelos sistemas agroflorestais sucessionais e, mais do que isso, planejar a implementação de algumas áreas demonstrativas dentro do IFMG no campus São João Evangelista. Um projeto de estudos em sistemas agroflorestais sintrópicos aqui dentro do nosso campus. Desde 2021, a gente tem, todos os anos, montado pequenas áreas demonstrativas, onde a gente vai capacitando os estudantes e, ao mesmo tempo, trazendo pessoas de fora para conhecer o nosso trabalho. Vocês vejam que a gente tem sempre a preocupação de colocar madeira em contato com o solo. A madeira em decomposição é que vai gerar a matéria orgânica estável, que é o humus, né? Então, no período de estiagem, a gente tem que ter uma relação de área foliar um pouco menor, para que não haja prejuízo em termos de mortalidade de plantas e crescimento delas. Mas para a gente aqui, não importa se ela é nativa, se ela é exótica, importa a função que ela vai exercer dentro do sistema, né? E no caso aqui, a leucena está exercendo essa função de ser uma emergente dos primeiros estágios, né? Dos primeiros ciclos. Eu diria que a agricultura sintrópica é uma tecnologia, né, avançada de produção vegetal que concilia também a regeneração ambiental, baseado nos princípios da natureza, né? Assim como na floresta as plantas se desenvolvem em parcerias, em consórcio, em cooperação uma com a outra, na agricultura sintrópica a gente vê os princípios da natureza, os princípios da floresta para a produção de alimento, culturas agrícolas, culturas florestais, né? Tudo ali em sinergia, né? Em harmonia. Para que um empreendimento, né, seja rentável, ele precisa gerar produtividade, né? As lavouras, as áreas de cultivo precisam ser produtivas. E dentro dos sistemas convencionais, o que a gente tem observado é que essa produtividade ela tem sido cada vez mais reduzida, obtida apenas a custos mais elevados. A gente pode imaginar que os sistemas agroflorestais sintrópicos eles podem contribuir, inclusive com reduções de custo, na medida em que você vai tornando o seu ambiente de produção cada vez melhor. É um sistema que se baseia em processos, né? E não em insumos. Cada etapa da agrofloresta tem determinada planta que vai fazer a vez ali, por exemplo, de um adubo químico, não tendo a necessidade de trazer um adubo formulado de fora, né? Esse produto, esse nutriente, ele é gerado, né, no próprio sistema. A gente tenta reproduzir os processos que acontecem no ecossistema natural. Tanto a sucessão quanto a estratificação são estratégias, são princípios para que a gente consiga potencializar a fotossíntese nas nossas áreas. Significa que a gente vai ter plantas ocupando aquele espaço em momentos diferentes, fazendo fotossíntese. A mesma coisa serve para a estratificação. A estratificação significa que a gente tem plantas que vão ocupar os diferentes andares de um ambiente florestal. Isso potencializa a atividade biológica do solo, uma vez que as plantas fazem o compartilhamento, né, daqueles produtos da fotossíntese com os micro-organismos a partir do seu sistema radicular. Então isso tudo vai favorecer o crescimento das plantas como um todo.
começo a gente usa a roçada, né? Aí usa a foice, a enxada, usa os facões, né? E prepara, né, o solo para ser plantada a semente, as mudas, né? Eu pessoalmente vi onde nós começamos a mexer lá que o resultado foi gradativamente bom, significativo, né? Vai mexendo e vai vendo o resultado, só recomendo que é um excelente jeito de devolver a natureza e a natureza devolver para a gente, sabe? Não existe competição entre as plantas, entre os seres que ali estão, né? É uma cooperação entre insetos, entre fungos, bactérias, nematóides, né? É aquela sinergia, tanto material, vegetal e mineral, né? Apesar da agricultura sintrópica, né, ser uma tecnologia avançada e exigir um nível de complexidade muito grande, né, de planejamento, ao mesmo tempo esses sistemas eles podem ser executados, pelo menos em partes, com instrumentos e ferramentas muito simples e até rudimentares. Com simples tesouros de poda, serrotes, a gente consegue fazer parte do trabalho, né? Isso significa que qualquer pessoa consegue executar essas atividades a um preço, né, relativamente baixo, e com uma facilidade, uma simplicidade na execução muito grande. Eu vejo esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Instituto Federal como um pontapé inicial para o desenvolvimento da agricultura sintrópica aqui na nossa região. Já tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos e tudo era na base do convencional. Eu estou aprendendo aqui e vou poder replicar, vou poder instruir outras pessoas no decorrer da minha formação e na questão profissional também. É a saída da gente conseguir manter um ecossistema equilibrado, é a saída de conseguir manter uma alimentação saudável e sair desse sistema convencional, que muitas das vezes acaba matando a vida que tem no solo, acaba destruindo a nossa natureza, e o sistema agroflorestal não, ele trouxe vida. Tudo que a gente aprende é conhecimento novo, ali a gente vai nos desafiando junto com os colegas. Aprender essa técnica, que é uma técnica que com o tempo eu vi que eu posso dizer, revolucionário. Você utilizar um modelo com cobertura, um modelo com preocupação com o sistema onde ele está inserido, é um modelo de solução. Abriu muito a nossa mente sobre muitas questões que ainda são limitadas dentro da área quando a gente trabalha somente visando monocultivo, que uma das principais espécies que a gente trabalha dentro da engenharia florestal é o eucalipto, né? Então a gente acaba esquecendo de todas as outras espécies e a diversidade que a gente tem para trabalhar. E abrir os olhos para tudo isso que a natureza tem a nos oferecer e que a gente pode trabalhar em favor dela e ela vai nos favorecer também. Penso que uma contribuição do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui no IFMG deveria ser no sentido de atingir um número maior de pessoas, sensibilizar essas pessoas para mudar, né, as nossas práticas de uso do solo. Diante de tantas situações que nós estamos vivenciando, degradação, efeitos aí que têm prejudicado a produção de alimentos, a produção de água. Então a gente tem uma expectativa de atingir o máximo de pessoas e mostrando com dados científicos, né, e principalmente com a prática, que é possível fazer diferente, é possível que a gente tenha, sim, sistemas onde a gente tenha rentabilidade econômica, mas que a gente consiga também trazer de volta todos os benefícios ecossistêmicos daquele ambiente. E com isso, logicamente, melhorar a condição de vida das pessoas.